Era a brecha que o sistema queria, diziam os racionais. A pandemia de Covid-19 escancarou o desejo de estados nacionais em monitorar suas populações ao redor do planeta. Ainda que no intuito legítimo de mitigar a crise sanitária, governos e empresas estão assumindo os dados pessoais como uma das principais formas de combater a expansão do novo coronavírus. No Brasil, no mês de abril, essas políticas de vigilância e controle social se tornaram ainda mais evidentes a partir do rastreamento dos dados de geolocalização monitorados a partir dos smartphones. Transparência é exatamente o que nenhum desses atores apresenta ao conjunto de suas populações, tampouco no Brasil. E pior, ainda nos coloca um falso dilema em ter que escolher entre o direito à privacidade e o direito à saúde. E para debater comigo esses temas, eu recebo hoje a advogada e presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IPREC, Raquel Saraiva, e também Jamila Venturini, coordenadora regional da Direitos Digitais, organização latino-americana que luta pela defesa e promoção dos direitos humanos no ambiente digital. Então bora lá, que o episódio 2 do Batalhas Digitais é Pandemia e Vigilância. Vem com a gente. Então, bom, vamos lá, gente. Obrigado, agradeço a presença de vocês, Raquel e Jamila. É um prazer que vocês sejam as participantes dessa batalha digital sobre vigilância e pandemia de Covid-19, né? Então, Raquel, começo contigo, né? No final do mês passado, dia 31 de março, o IPEC soltou uma nota falando sobre privacidade, políticas de vigilância e monitoramento em tempos de pandemia. Desde então, nessas últimas 2 semanas, a gente viu um aumento significativo de iniciativas em âmbitos municipais, estaduais, desse tipo de monitoramento, né? Sobretudo por geolocalização. Então, me diz, o que está acontecendo no Brasil, Raquel, nessas últimas 2 semanas para cá, desde a nota de vocês? Não estamos apenas expostos ao coronavírus, como também a exposição do nosso direito fundamental à privacidade? Eu acho que a gente está, assim, as autoridades elas estão buscando todo tipo de ferramenta, né, para combater o coronavírus. E isso até um certo ponto é legítimo, porque afinal de contas a gente está no meio de uma das maiores pandemias da história da humanidade. O problema é quando isso começa a interferir em alguns direitos, né? Então, assim, o que eu acho que o que está acontecendo agora é que houve uma percepção, até buscando exemplos de outros países que tiveram que lidar com a pandemia antes de nós, né? De como a tecnologia foi usada para fazer algum tipo de rastreamento sobre a expansão do vírus. E aí isso chegou aqui, né? Só que isso chegou aqui na forma de primeiro acordos com telecoms, com empresas de telecomunicação. As 4 maiores empresas de telecomunicação do país foram contatadas, né, e contratadas para fornecer os dados de geolocalização dos seus clientes para diversas entidades públicas, né? A gente tem um exemplo de São Paulo, eu acho que foi um dos primeiros estados a fazer isso. Aqui em Recife, a prefeitura contratou também um serviço semelhante, só que não foi de empresas de telecom, né? Ela fez um acordo com uma empresa de tecnologia. Para quem não sabe, aqui em Recife existe um polo tecnológico muito forte enfim, existem empresas que fazem diversos serviços diferentes. Um deles é essa Inloco, que é uma empresa que, desde o começo, presta os seus serviços com base na coleta de dados de geolocalização e o oferecimento desses dados para outras empresas para ofertas de marketing direcionado. Então, aqui em Recife, a Prefeitura do Recife fez um acordo com essa empresa que direcionou a aplicação dela para esse monitoramento de pessoas, né? Movimentação de pessoas para monitorar como está a quarentena na cidade. A gente tem informação de que outras cidades e estados também já contrataram o serviço da Inloco. Então, assim, aí a gente parte para
É diferente dos serviços de geolocalização das empresas de telefonia, né? Eles operam de forma diferente. E aí a gente está nesse impasse, eu acho, né? Assim, tentando, óbvio, permitir que o vírus seja combatido também nessa frente, né? Que seja mais uma frente de combate ao vírus, porém, tentando equilibrar isso com direitos de personalidade, como, por exemplo, a privacidade, né? Que acho que é algo que a gente não pode abrir mão, na verdade. Encarar esse desafio do coronavírus como sendo uma coisa excepcional, mas não abrindo mão da privacidade, né? E aí depois houve um comunicado do Ministério de Ciência e Tecnologia de que também em âmbito federal houve uma contratação das empresas de telecom também no mesmo sentido, para fazer esse monitoramento de forma mais abrangente. E aí ontem, acho, né, essa semana, nós tivemos o veto disso pelo presidente da República. Então, a gente está meio, em âmbito federal, está meio indefinido o que é que vai acontecer, né? Se vai ser usado, se não vai ser usado e como vai ser isso. A esperar os próximos capítulos. Certo, mas numa primeira leitura, claro, tudo é muito recente, mas você enxerga que violações estão sendo praticadas já? Já tem provas cabais disso? Eu acho que na medida que a gente passa a ser rastreado de forma ininterrupta ou de forma sistemática, a gente já está sofrendo um ataque ao direito de privacidade. Só que aí, o que está acontecendo agora é que isso está sendo justificado pelo combate ao vírus. Mas um ataque à privacidade eu acho que já houve. Porque aí, na hora que a gente... E principalmente porque a gente não sabe que a gente está sendo monitorado, né? Assim, em muitos casos, as pessoas não têm informação de que, por exemplo, elas estão usando um aplicativo específico que está promovendo esse tipo de monitoramento. Porque não houve qualquer tipo de consulta, não houve qualquer tipo de consentimento específico para isso. Então, eu acho que o ataque à privacidade já houve. Na hora que você põe um monitoramento sistemático, contínuo, e diz assim, todo mundo vai passar por isso aqui, a gente já está assim, já está perdendo um pouco, né? Só que aí a gente precisa ser capaz de ganhar um pouco de outra forma também. Então, a gente precisa ser capaz de consentir, a gente precisa ser capaz de saber o que é que está sendo feito com esses dados, saber que tipo de atividade a gente está, sei lá, que tipo de imagem a gente passa para os rastreadores, ou como os dados são coletados, que dados são coletados, porque não existe nenhum grau de transparência a respeito disso, né? Exato, certo. Raquel, vamos ampliar esse debate então para a América Latina, falar com a Jamila, mas antes de colocar a questão propriamente para a Jamila, é legal a gente resgatar que essa semana o Snowden deu uma entrevista para a Vice, né, usando um termo que o mundo que está se criando com todas essas brechas ao direito à privacidade, uma arquitetura da opressão. Então, Jamila, eu passo a bola para você agora. E é claro, esse problema da vigilância, da falta de transparência não é exclusivamente nosso. Como a Raquel disse, em outros países também já se tinha essa noção. Mas eu queria que você desse para a gente um panorama da América Latina, então, e da atuação da direitos digitais nesse contexto. Bom, obrigada pelo convite, muito feliz com a oportunidade de compartilhar um pouco essas reflexões aqui no podcast da Coalizão Direitos na Rede. É sempre um prazer compartilhar com as organizações da Coalizão esses momentos de reflexão, ainda mais num momento tão desafiador como esse, né? Que ele é desafiador não só no contexto brasileiro, mas de forma geral, na região, a gente tem vários desafios comuns, né? A própria forma como o vírus começa a avançar na região, acho que evidencia um pouco isso, né? As dificuldades de acesso a dados sobre quais são os casos, de acesso a testes, as diferenças na forma de abordagem de cada governo com relação às medidas de isolamento social, por exemplo, que variam muito de país a país, e todo
todo o desafio envolvido em um continente que é o continente mais desigual do mundo, em fazer essas medidas de isolamento, sabendo que a gente tem necessidades socioeconômicas que são muito complicadas, né? Então a gente compartilha um pouco dessas dificuldades estruturais, né? E dessa desigualdade no acesso às próprias tecnologias, mas no acesso a serviços de modo geral. E aí a isso se soma uma estrutura administrativa razoavelmente precária também em vários dos países para dar conta de uma pandemia dessas dimensões, né? Tem alguns casos que se destacam como mais eficientes, eventualmente, outros, e é o caso do Brasil, como alguns dos menos eficientes no combate a essa pandemia, né? E aí eu acho que é importante ressaltar essa questão da força das autoridades de saúde, por exemplo, nessa discussão, porque dependeria muito, o combate a essa pandemia dependeria muito de uma proatividade, de uma confiabilidade, de uma confiança nessas autoridades e nesse sistema de modo geral, né? Que é uma coisa que em vários países você tem ao contrário, você tem desconfiança das autoridades e dos governos, né? Por uma série de razões. Então, a gente vê, por exemplo, que mesmo que isso são camadas de dificuldades na implementação do uso de tecnologias para o combate, para auxiliar no combate ao coronavírus. Isso é importante porque são várias, não necessariamente o uso de tecnologias ele é sempre ruim. Existem várias formas de utilizar essas tecnologias no auxílio ao combate à pandemia, né? Por exemplo, você poderia ter, e é isso que a gente observa em muitos países, aplicações que têm como função principal oferecer informação para as pessoas, informação confiável, e a confiabilidade dessa informação depende da confiabilidade da fonte dessa informação, e nesse caso seriam as autoridades de saúde, né, de cada país. Então a gente tem, no Brasil mesmo existe o aplicativo do SUS, que tem um pouco esse caráter. Vários países lançaram aplicativos similares, ou que pelo menos contém essa função informativa, que tem a ver com identificação dos locais de auxílio, por exemplo, identificação de sintomas. Alguns países já começaram, e eu entendo que a aplicação brasileira também tem uma funcionalidade de orientação em relação a sintomas, então a pessoa poderia indicar que sintomas ela tem e receber uma orientação específica de como atuar nesses casos. Isso é uma coisa que a gente tem observado também. A maioria dos países da região, e aí eu estou falando desde o Uruguai até o México, passando pela América Central, inclusive países que têm até uma infraestrutura de conectividade bastante precária, têm apostado também nessas apps para oferecer informação confiável, porque uma das coisas que a gente também sofre na região é com a desinformação, que afeta, inclusive, infelizmente, essa questão tão central, né? Então, a gente vê uma multiplicação dessas plataformas e a gente vê também muitos anúncios de soluções mirabolantes, né? E por que eu faço essa diferenciação? Porque tem um pouco de uma tentativa dos governos dizerem que estão dando, de alguns governos, não é o caso do nosso, mas de dizerem que estão dando uma resposta eficaz para a pandemia a partir do anúncio de medidas de combate, e aí baseadas em experiências internacionais, como a Raquel mencionava, muitas delas incluem o mapeamento individual de pessoas. E aí existem várias considerações a serem feitas sobre esse mapeamento, que também foi implementado em alguns países asiáticos que sofreram primeiro com essa pandemia e que também aparecem de forma bastante confusa nessa discussão brasileira, né, sobre, afinal de contas, que dados estão sendo oferecidos. Então, por um lado, você tem a oferta de dados agregados, que as empresas de telecomunicações já possuem sobre grandes movimentos populacionais, que auxiliariam as autoridades em entender padrões de deslocamento e, eventualmente, intervir na garantia das medidas de quarentena e de isolamento, mas de maneira mais, digamos assim, distanciada, né?
Então, os países que implementam a quarentena poderiam saber se grandes massas que implementam a quarentena de maneira obrigatória, né, como é o caso de grande parte dos países da região, Argentina, Chile, entre vários outros, eles conseguiriam entender grandes movimentações e, de repente, deslocar recursos para conter essas movimentações, né? E aí eles estariam vendo isso de maneira ampla. Isso também foi o que a TIM anunciou na parceria dela com o governo do Rio de Janeiro, que oferecia apenas dados agregados, né? Que já são coletados e já são processados por essas empresas, né? É importante lembrar, porque existe uma preocupação com a própria existência e disponibilidade desses dados de maneira pouco transparente para os usuários dos sistemas, né? Deixa eu aproveitar esse gancho, Jamila, então, porque era a próxima pergunta que eu ia dirigir a vocês duas mesmo. Qual que é essa diferença, então, entre dados anonimizados, dados agregados e dados pessoais? Qual que é o limiar entre essas categorias? E aproveitando para relembrar também uma matéria que saiu essa semana, uma reportagem da Tatiana Dias, do Intercept, que ela mostra que é muito fácil você fazer o processo contrário de anonimizar dados, que ela conseguiu, a partir do cruzamento de bases disponíveis, de bases públicas disponíveis, ela conseguiu chegar em personagens. Ou seja, esse pode ser um mecanismo de violação a direitos, a perseguição política de cidadãos, a perseguição das mais diversas, por orientação sexual, enfim, para o bel prazer de governos autoritários, isso é excelente. Então, eu queria que vocês fizessem essa categorização, que esse debate está muito em alta, né? Uma vez que a gente tem uma lei geral de proteção de dados constituída, mas não em vigência. E também temos uma perna manca, que é a ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda também não existe, apesar de aprovada. Vamos lá, quem vai? Talvez posso começar rapidamente, né? Sobre esses dados de conexão a redes de torres de celular, por exemplo, que são os dados que são compartilhados pelas empresas de telecomunicação, o principal dado realmente, se você tem individualmente o padrão de deslocamento de uma única pessoa ao longo do tempo, a facilidade de reidentificação, dispondo de outros dados que podem ser associados ou não, é muito alta, né? Afinal de contas, poucas pessoas fariam o mesmo trajeto da sua casa para o seu trabalho todos os dias, certo? Então, não existe uma grande dificuldade. É por isso que qualquer recomendação relacionada a compartilhamento de dados, e alguém poderia dizer, não, mas esses dados de localização individualizados, eles estão anonimizados, certo? Porque não está dizendo o seu nome, não está dizendo o seu número de celular, está dizendo apenas que existe um ponto que todos os dias se locomove a partir desses padrões. Mas bastante facilmente, não é necessária muita imaginação para entender que isso é facilmente reidentificado, né? Todas as recomendações que têm sido feitas sobre o uso de dados de conexão a torres de celular internacionalmente, inclusive a partir de organizações do próprio setor de telecomunicações, tem sido na direção de compartilhar dados agregados, ou seja, são grupos de dados, não é um movimento individual de um ponto no mapa, senão que grupos ou padrões de movimentação de grandes grupos, até porque, além das questões de privacidade envolvidas e os diversos níveis de violações de direitos que poderiam estar envolvidas no conhecimento do padrão de deslocamento de um indivíduo ao longo do tempo, você tem um problema que tem sido levantado por técnicos o tempo todo nessa discussão, que é que esses dados não são precisos o suficiente para saber se aquela pessoa esteve em contato com alguém que poderia estar contaminado e tal. Então, esses dados eles não são confiáveis ainda por cima, do ponto de vista do combate à pandemia, no sentido de entender se uma pessoa esteve em contato com outra pessoa que pode ter, uma pessoa contaminada, esteve em contato com outra pessoa que pode ter se contaminado. Então, nem é o melhor dado para ser utilizado nesses casos. Daí essa questão de que os anúncios relacionados ao uso desses dados, eles ainda são mais complexos de se entender, né? Para complementar o que Jamila falou, a gente tem a questão dos dados
anonimizados, né? Assim, boa parte do... enfim, eu estou usando o exemplo da Inloco aqui agora, porque é o que está mais próximo da gente, né? O que a Prefeitura do Recife está utilizando e é o que a gente vem observando e tentando estudar para ver o que é que tem ali. A Inloco publicou uma espécie de white paper dizendo como é que funciona essa aplicação que eles estão pondo à disposição da Prefeitura do Recife, né? E aí, lá eles falam muito sobre a anonimização de dados. E eles dizem que a anonimização dos dados feita por eles usa criptografia como base. Então, enfim, teoricamente, é mais difícil de rastrear uma pessoa individualmente do que aqueles dados que a Tatiana Dias exemplificou na matéria dela, que é excelente. Então, assim, no caso daquela planilha da matéria que a Tatiana fala, parecia que era, tipo assim, uma planilha simples com alguns dados que só estavam faltando algumas informações, sei lá, mais explícitas, como o nome da pessoa, a data de nascimento, etc. E aí ela conseguiu cruzar isso com outra base que pôde... ela foi capaz de identificar alguém, né? Ela identificou 2 personagens na matéria que ela fala. Teoricamente, a anonimização que é feita agora, aqui, não é possível fazer isso. Mas também já existem diversos estudos técnicos que dizem que também não é possível uma anonimização 100%. Então, em algum nível, mesmo que você precise de uma técnica computacional muito mais avançada, é possível desanonimizar algum dado. E é possível reidentificar alguém de uma determinada base de dados. Mas, enfim, e os estudos avançam, os estudos sobre isso avançam todo dia, né? Mas aí eu acho que agora, pelo que a gente pôde ler, pelo que a gente pôde perceber dos documentos que a gente conseguiu acesso, essa anonimização é feita com base em criptografia. Então, seria um pouco mais difícil de fazer a reidentificação, mas também não é impossível, né? Assim, matematicamente e teoricamente não é impossível de se fazer. Então, vou trazer hoje é dia 15, né? 15 de abril, quando a gente grava esse episódio do Batalhas Digitais. E hoje a Anatel publicou uma nota afirmando que a coleta de dados anônimos de geolocalização, que é o que a gente está discutindo agora na meia pandemia de Covid-19, que essa coleta ela estaria amparada pela legislação, ainda que a própria agência recomende atenção e respaldo jurídico para fazer tal coleta. A agência destacou que o papel dela não deve ser confundido com o que deveria ser da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi constituída, mas que se posicionou porque o tema passa pelo setor de telecom e destaca na nota, entre aspas, a coleta de dados dos clientes desses serviços deve ocorrer a partir de decisão motivada, fundamentada juridicamente e com a devida transparência para os órgãos de controle e para a sociedade. Gente, são vários estados, várias prefeituras que estão praticando. Isso está acontecendo? Eu acho que o mais chamativo e o mais grave, assim, em toda essa história, e não é exclusividade do Brasil, de novo, retomando um pouco a primeira parte da minha resposta, o mais grave é a falta de transparência nisso tudo, que é fundamental. E não é exclusividade, ou seja, não é suficiente você dar transparência para que aquilo seja legítimo. Então, a gente, na Direitos Digitais, tem feito bastante discussão sobre os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade no uso dessas tecnologias para o combate à pandemia. Mas a transparência é fundamental. A gente não tem nem como começar um diálogo sem saber qual é o caráter do convênio que foi estabelecido entre 4 empresas de telecomunicações e o governo federal, por exemplo, né? Porque talvez seja uma coisa assim, que, tá dentro de todos os parâmetros internacionais, tá tudo ótimo e a gente está se preocupando à toa, quem dera. Mas a gente, nesse momento, a gente tem só declarações e informações contraditórias. A Anatel, essa própria
esse próprio trechinho que você menciona daria a entender que estão sendo oferecidos dados individualizados, e dados individualizados no contexto brasileiro para quê, se a gente não tem uma quarentena declarada? Isso é uma pergunta também a ser feita, né? A gente não tem uma quarentena oficialmente declarada, obrigatória declarada, ao ponto de que as autoridades da lei tivessem a prerrogativa de impedir que as pessoas se locomovam livremente pelo país, por exemplo, né? Então, é até mais difícil de entender da onde viria ou qual seria a justificativa para isso. Acho que é também papel das empresas de telecomunicação, se elas querem cooperar no sentido de oferecer alternativas e soluções que colaborem com a estratégia do Ministério da Saúde em combater o vírus, elas deveriam cobrar, em contrapartida, um mínimo de transparência, se não elas mesmas darem transparência sobre o que envolve esses convênios, né? Isso é uma questão, assim, que me parece que a gente está bem longe de ter qualquer tipo de informação. E eu acho que sem isso, a gente não tem como aceitar nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de compartilhamento, porque é isso que está acontecendo nesse momento, né? A gente já tem uma fragilização, no caso brasileiro, pela ausência de uma lei, mas que, de novo, também se repete em alguns outros países, por exemplo, o Equador também não tem uma lei geral de proteção de dados ainda, o Paraguai também não tem uma lei geral de proteção de dados, a Bolívia não tem uma lei geral de proteção de dados, e mesmo assim, essas soluções vêm aparecendo, e é bastante preocupante por conta disso, né? Para além da transparência, qual a limitação do uso desses dados? Quando esse convênio que foi assinado para de funcionar, por exemplo? Isso é uma informação que é fundamental para o nosso conhecimento, né? Raquel? Exatamente. A gente, desse trecho que você leu agora, Aline, eu acho que assim, até pode ter um embasamento jurídico, porque a gente o embasamento jurídico são os contratos que eles estão firmando com essas empresas. Existe uma justificativa, que é o combate ao vírus e tal, mas, como Jamila falou, não tem transparência. Então, a gente não tem como fazer qualquer tipo de cobrança mesmo principalmente para o poder público, né? Que é quem deve ser transparente. Para começo de conversa, assim. Porque a gente tem um documento da empresa que foi contratada dizendo como é que funciona, mas aí também eles só liberam um pouco de informação. Por exemplo, não há informação sobre como os dados são coletados, a partir de quê, ou onde é que eles são guardados, ou como é o fluxo do compartilhamento dos dados com o poder público, se isso é feito em tempo real, se não é, se existe... o que é que eles fazem com isso depois que transmitem lá para a prefeitura, para o estado, apaga do banco de dados deles, eles não têm mais acesso, ou fica lá, e o que é que fazem depois? Não tem um caráter temporal, que eu acho que é uma das principais coisas que deviam ocorrer, tipo assim, coloca um tempo limitado. Porque senão, depois que acaba a pandemia, a gente vai estar sujeito a isso como política de Estado? É isso que vai acontecer? Não pode, né? Assim, a gente está vivendo um momento excepcional, tudo bem se tomarem medidas excepcionais, mas considerando critérios como proporcionalidade das medidas, por exemplo. Mas a gente precisa saber, e ter isso muito claro, transparente e público, que essa situação só vai acontecer até o dia tal. E depois disso, todos os dados vão ser descartados, não vai ficar cópia com ninguém, nem com a empresa que forneceu, enfim, deu a tecnologia, nem com o governo que estava fazendo esse monitoramento para fim de políticas públicas. E aí, nesse contexto, a gente ter uma lei geral de proteção de dados seria importantíssimo. O que ocorre agora no Brasil é uma tentativa até de adiar a vigência da lei, né? Que só seria em agosto. A gente teria que passar por esse período daqui até agosto todo sem qualquer tipo de proteção adicional, porque a gente tem algumas proteções de dados em algumas leis esparsas no Brasil, mas que não é suficiente, né? A LGPD ela viria a dar para a gente uma segurança muito maior, até para as empresas que fazem esse tipo de trabalho também, uma segurança jurídica muito maior.
E também porque a gente sabe que o governo também é alvo da lei. Então, o governo também se submete ao que a lei diz. E aí a gente teria como cobrar do governo e das empresas que estão fazendo esse monitoramento algum tipo de prestação de contas, né? Como é que vocês estão fazendo isso? Me explique. Me mostre um relatório, sei lá, que seja semanal dos dados que você coletou e como é que eles foram usados. Mas não existe isso. E agora há uma tentativa de adiar a vigência da LGPD para janeiro do próximo ano, o que seria para a gente um desastre, porque a gente passaria metade do ano, que a gente sabe que ainda vai ter efeitos da pandemia, porque isso não vai se acabar assim tão rápido. Então, depois de agosto, a gente ainda vai estar vivendo esse movimento, talvez com quarentena, talvez não, talvez com quarentenas intermitentes, períodos de isolamento e períodos sem isolamento. Então, a gente precisaria dessa proteção, né? E a gente está correndo o risco de não ter, na verdade, de só ter a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o que é um risco enorme para a sociedade brasileira. Se eu puder só intervir numa coisa pontual, assim, nenhuma situação excepcional ela pode por si só justificar qualquer violação de direitos, né? Isso já está mais do que assentado, afinal de contas, enfim, está meio que na base de todas as nossas garantias em termos de direitos humanos, né? Por mais que os direitos fundamentais eles possam ser sopesados e balanceados dependendo da situação, mesmo numa situação excepcional como essa, a gente deveria estar muito e ainda mais atento a garantia desses direitos. A gente está falando de dados sensíveis de saúde, a gente está falando de um potencial discriminatório enorme no processo pós-pandemia, um momento em que você já vai ver um acirramento das desigualdades gigantesco por conta da forma como essa pandemia chega na nossa região e o que ela encontra já previamente na região, né? A gente vai ter uma situação muito mais preocupante e ainda com a possibilidade, por exemplo, de você ter dados sobre contágio com o coronavírus sendo utilizados para o quê? Oferta de crédito, oferta de plano de saúde. Nesse momento a gente não sabe, para dar um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente está falando. O Brasil lançou aquele aplicativo para facilitar o acesso ou para identificar as pessoas que deveriam ser beneficiadas pelo auxílio emergencial de R$600 que vai ser oferecido, está sendo oferecido para as pessoas numa situação de vulnerabilidade extrema durante essa crise, né? Não existe informação disponível sobre o que vai ser feito com esses dados específicos. Esses dados eles podem cair nas mãos de bancos privados que eventualmente depois, daqui 2 anos, 3 anos, vão olhar, olha, essa pessoa foi beneficiária de um auxílio emergencial, eu não posso dar crédito para ela porque ela não é confiável por qualquer motivo, né? Então, assim, é extremamente complexo o cenário que se coloca e é inaceitável a gente não ter garantias mínimas sobre quais são os limites de uso desses dados. E num contexto, de novo, e eu acho que é importante a gente insistir nisso, se a gente não conta com uma lei geral de proteção de dados, se aqui no Brasil a gente mal conta com um governo minimamente atuante ou coerente na sua abordagem sobre como vai lidar com a pandemia e muito menos com os dados, você mesmo deu um exemplo do veto do presidencial à medida do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o uso de dados das empresas telefônicas. Se a gente não está organizado nem nisso, é responsabilidade sim das empresas exigirem que essas informações existam. Exigirem que o Estado cumpra com essas informações e dá publicidade para essas informações. A não ser que elas sejam proibidas, que exista uma lei dizendo vocês estão proibidos de declarar quais são os termos desse acordo, aí a gente entenderia que é mais delicada a situação jurídica delas. Mas, caso contrário, é responsabilidade, sim, dessas empresas pressionar por transparência e dar transparência ao que está sendo feito no âmbito dessa crise, porque os riscos são enormes, enormes. Prezadas, a gente já está chegando aos finalmente e nesse debate de vigilância, eu acho que é legal a gente extrapolar em um momento também sobre, para além dos estados nacionais, falar sobre as aplicações privadas que estão surgindo, né?
muita gente trabalhando dentro de casa, estudando dentro de casa, confraternizando dentro de casa, né? Isolamento propõe que seja assim já nos próximos meses ou anos, enfim. E a gente vê que muitas aplicações privadas também não têm a menor preocupação com privacidade, né? São vulneráveis ou têm, em seus termos de privacidade, termos obtusos, termos pouco claros aos seus usuários. Então, eu queria deixar uma última pergunta para vocês, até de um ponto de vista mais reflexivo, né? Vocês acreditam que nesse mundo que dizem que vai surgir pós-pandemia, se é que vai surgir um mundo novo, de fato, o direito à privacidade ele já é algo que virá minado? Por exemplo, nós aqui estamos preocupados, entidades da sociedade civil, dos direitos humanos estão preocupados com o direito à privacidade. Por outro lado, muitos usuários só querem usar mesmo e tanto faz se existe transparência ou não, se é de graça, estão usando. O que vem depois da pandemia em se tratando de privacidade, gente? Eu acho que a gente precisa, a gente enquanto estudioso da área, né, e entidade da sociedade civil que atua também em espaços diversos assim sobre esses temas, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas, na verdade, de que o direito delas à privacidade é muito valioso, sim, sabe? Porque eu acho que tem muito daquele discurso de mas eu não tenho nada a esconder, então não tem problema, pode coletar meus dados e tudo bem. Mas os riscos são enormes e acho que a pandemia está fazendo a gente enxergar algumas coisas, né, por uma lente de aumento, eu acho, num problema que pode vir a acontecer depois também, né? Passada a pandemia, a gente pode ter esse cenário como corriqueiro, o que não é nem um pouco desejável. Porque, como a Jamila falou, a gente está num momento excepcional, mas nem no momento excepcional a gente pode admitir que direitos sejam violados. E é por isso que a gente briga tanto, por exemplo, para que a LGPD não tenha sua vigência adiada, para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja criada imediatamente, que já devia ter sido. Então, acho que a gente precisa, enfim, fazer o nosso trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas de que não é legal ter os seus dados coletados, mesmo que você não tenha nada a esconder, né? Assim, porque o que está acontecendo agora pode vir a ser ampliado no futuro. E não é um cenário em que a gente gostaria de viver, um cenário de vigilância ostensiva o tempo inteiro, da gente estar sendo monitorado, né? Já pensou se essa coisa do monitoramento se prolonga isso aí para frente? Isso não pode acontecer. A gente não pode ser violado dessa forma. Isso é uma violação absurda da privacidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sei lá, trabalhar mais com isso para dizer para as pessoas que não é legal e mostrar para elas por que não é legal, sabe? Assim, eu acho que é um desafio enorme. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. Algumas pessoas, eu vejo do meu círculo de amizade, por exemplo, de família, que algumas pessoas, depois de muito bater, depois de muito falar, elas começam a observar algumas coisas, alguns comportamentos, como, por exemplo, as propagandas direcionadas em redes sociais, que a gente está falando aqui alguma coisa e, de repente, aparece um anúncio sobre aquela coisa que a gente está falando. As pessoas vêm mostrar isso, tiram um print lá e vêm mostrar o que apareceu aqui para mim. Então, eu acho que é esse trabalho formiguinha que a gente tem que fazer, porque isso não pode ser aceitável, não pode ser um cenário permanente, isso não pode acontecer depois. Mila? Bom, acho que pelas minhas respostas anteriores dá para perceber que eu não sou uma pessoa muito otimista, de modo geral, mas justo sobre isso, eu acho que eu consigo pensar num futuro razoavelmente otimista, né? Eu acho que a gente, há uns bons anos, tem sido treinado para naturalizar a oferta de nossos dados de maneira como se a gente não tivesse nenhuma opção, e muitas vezes, ao parecer, a gente
não tem. Então, todos esses dados telefônicos que estão sendo compartilhados, por exemplo, sem nenhuma transparência, eles já são coletados, eles já estão disponíveis para todas essas empresas, também de uma maneira pouco transparente, né? O que é um problema que a gente já vive nesse momento e já vivia no momento pré-pandemia, né? E esse é meu lado muito pessimista falando. Agora, a parte otimista, eu acho que, assim, que ao mesmo tempo em que às vezes parece que há uma despreocupação com a privacidade, uma naturalização desse compartilhamento de dados em troca do acesso a certas funcionalidades, a certas informações, etc. Acho que dificilmente as pessoas se sentiriam tão confortáveis compartilhando dados extremamente sensíveis sobre si mesmas, né? Como dados de saúde, no caso, dados sobre preferência sexual, dados sobre preferência religiosa. E eu acho que durante esse processo todo que a gente está vivendo, está ficando mais e mais evidente o impacto que o acesso indevido a essas informações pode ter do ponto de vista da discriminação que essas pessoas podem sofrer, né? A gente tem visto cotidianamente casos e casos desse tipo, né? E sendo algo que não vai ser exclusivo a uma pequena comunidade, mas que a gente está vivendo de uma forma ampla e massiva, talvez tudo isso nos leve a uma visão um pouco mais crítica sobre a coleta dessas informações e a disponibilidade dessas informações, porque falar de privacidade como uma coisa que se fecha em si mesma parece às vezes abstrato, ainda mais quando a gente está acostumado a oferecer dados o tempo inteiro. Mas quando a gente começa a ver as consequências que pode ter o acesso indevido a certa informação, eu acho que a gente pode fortalecer essa consciência crítica, né? Porque essa é a nossa única opção, digamos assim, né? Não se trata exclusivamente de privacidade ou não, de se a minha vida é transparente ou não, se eu tenho algo a esconder ou não, mas como que a nossa vida vai começar a ser moldada de acordo com as informações que terceiros têm, privados ou públicos, têm sobre nós, né? Então, talvez tudo isso sirva de alguma maneira para a gente ter uma consciência maior. A gente vê um movimento bem interessante, ainda que limitado, ainda que criticável internacionalmente, de desenvolvimento de soluções tecnológicas que sejam o mais respeitosas da privacidade possível. Então, enfim, não que elas... Enfim, isso é todo um outro assunto, mas algumas coisas interessantes, algumas conversas interessantes têm surgido, né? Acho que é positivo a gente olhar por esse lado também, por mais que a gente siga com muitos e muitos desafios que se multiplicam nessa região. Maravilha. Raquel e Jamila, muito obrigado, agradeço imensamente a presença de vocês no Batalhas Digitais, episódio 2, sobre vigilância e pandemia de Covid-19. Então, obrigado, gente. Valeu por tudo, valeu pelas contribuições. E, bom, fica aí o agradecimento. Se quiserem dar uma última palavra. Obrigada, Enio, pelo convite e estamos à disposição sempre. Obrigada também ao Enio, Coalizão, de modo geral, pelo convite. Sempre um prazer a gente fazer essas trocas e também fico à disposição, aproveitando que a gente não tem muito outras formas de se encontrar, a gente continuar se encontrando online. Maravilha. Bom, então a gente se encontra também no Batalhas Digitais, episódio 3, que vem em breve, tá bom? Obrigado, gente. Beijão aí, se cuidem. Até mais. Valeu.